e hoje vamos falar sobre Aristóteles e período helenístico na filosofia antiga. Dando continuidade ao nosso episódio anterior, que está disponível neste perfil, a gente vai falar hoje sobre os períodos finais da filosofia antiga, quando a gente pensa no objetivo primordial de acertar questões no Enem. Nós estamos em um episódio de Ponto Cego dos Cursinhos, e o Ponto Cego dos Cursinhos é uma série de programas basicamente focados em preencher as grandes lacunas que o cursinho tradicional costuma deixar, né, desatendidas quando pensamos no Enem. Cursinhos que muitas vezes são estruturados, pensados pro vestibular tradicional mais conteudista, e não conseguem dar conta de analisar as peculiaridades de uma prova como o Enem. Então nós nos reunimos aqui para fazer este trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, como é que tá? Quanto tempo, meu velho? Seja bem-vindo. Universitários aqui presentes também, né? Quem já passou pelo processo. Salve, salve. Pessoal, na nossa aula de ontem, a gente conseguiu fazer avanços muito importantes na história da filosofia antiga. Eu recomendo, né, que quem não assistiu, continue aqui na live de hoje, porque tu vai conseguir entender tudo que eu quero te passar. Mas depois dê uma olhada no nosso encontro de ontem, que está disponível aqui. A gente começou já uma revisão da história da filosofia antiga pautada no Enem. E eu, inclusive, tive tempo, na aula de ontem, de mostrar por que esse conteúdo deve aparecer. Não vou ficar repetindo, mas eu mostrei as conexões desse conteúdo com a competência 1 da prova de humanas do Enem, a possibilidade desse conteúdo ser abordado lá na competência 5, principalmente quando a gente fala sobre ética, dentro do eixo de cidadania e democracia. Então a gente percebeu a importância dessa temática, né? E daí o que a gente fez? A gente dividiu a filosofia antiga em algumas fases, sendo elas pré-socráticos, período humanista, período ontológico e período helenístico. Pré-socráticos são aqueles naturalistas que buscavam a arqué. O período humanista é quando a gente fala dos sofistas e dos Sócrates. O período ontológico é quando nós falamos de Platão e Aristóteles, e depois vem o período helenístico. Dentro desse período ontológico, nós fomos até Platão no nosso encontro de ontem. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa história, sempre com foco no Enem. Essa continuidade, então, vai partir de Aristóteles, que é o pensador que mais caiu na prova do Enem em filosofia até hoje. E também falaremos sobre o último período que eu recomendei que a gente revisasse em filosofia antiga, que é aquele período chamado período helenístico. Esse período helenístico ele é especialmente importante quando nós pensamos na habilidade sobre ética, porque o foco do período helenístico era debater exatamente isso, como é o jeito certo de viver, né? Então, basicamente, é esse o nosso percurso, pessoal. A primeira parte do nosso episódio de hoje vai ser sobre Aristóteles. Ele vai ocupar um pouquinho mais de tempo no nosso encontro, porque o conteúdo aqui pode ser mais aprofundado na sua forma de ser cobrado, ele pode ser mais aprofundado. Então, Aristóteles, a gente vai investir um tempo legal para tu sair daqui seguro em relação a esse conteúdo. E na sequência eu vou para o período helenístico, que apesar de ter mais nomes para citarmos, né, é um conteúdo mais simples de entender e mais previsível em prova. Então nós sabemos qual é a abordagem que o Enem vai adotar e daí fica mais fácil de orientar também. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de Aristóteles. Se por um acaso tu não baixou ainda o material de questões de filosofia antiga do Enem com gabarito comentado, tu pode comentar agora aqui antiga, que tu vai receber uma automação no teu direct com esse material. É só comentar antiga aqui na live ou no vídeo gravado mesmo. A automação é para funcionar nos dois casos. Preparei uma lista de questões, somente com questões do Enem sobre filosofia antiga, mais de 20 questões com gabarito comentado para tu poder revisar na prática e ainda analisar os teus erros com as informações do porquê que tu errou. Beleza? Então comenta antiga e vamos embora, vamos falar de Aristóteles. A gente tinha percebido que o Aristóteles, ele apesar de ser um discípulo de Platão, ele tem uma abordagem bastante distinta do seu mentor. Principalmente em relação àquela teoria que foi a teoria que ficou mais famosa em Platão, que a gente chama hoje normalmente, é o mesmo material de ontem. Quem já tem material não tem necessidade, beleza? Quem já tem o material sabe o que vai comentar aqui, né? Turbina. Daí tu vai receber outra automação para tu finalmente aprender comigo em 6 aulas de 1 hora como que funcionam as 6 competências da prova de humanas do Enem, para que tu aumente essa tua pontuação quanto antes, tá? Bom, o material de questões é o mesmo, mas se tu ainda não faz parte do Turbina, comenta Turbina, tu vai receber um outro convite no teu direct. Mas olha só, o Aristóteles, ele, apesar de ser discípulo de Platão, ele tem essa característica de não acreditar nessa concepção do mundo das ideias, né, que o seu mentor defendia. A gente pode até dizer, se a gente quisesse, né, ir além, um vocabulário filosófico legal para a gente entender, é que o Platão ele tem uma concepção bem metafísica da verdade. Né? Ele vai além da sua instância que nós observamos, buscando uma supra-realidade, digamos assim. E enquanto o Platão busca uma espécie de metafísica, é como se o Aristóteles buscasse uma meta-empiria.
Ou seja, o Aristóteles, ele não descarta a importância dos sentidos. O Aristóteles, ele valoriza os sentidos e a importância dos sentidos na elaboração do conhecimento e na busca por uma determinada verdade. Mas acredita, sim, que além dos sentidos, existem algumas conclusões que nós só poderemos chegar a partir de ferramentas racionais, como, por exemplo, a lógica. Um dos campos do Aristóteles que pode ser mencionado na tua prova do Enem é a contribuição dele para a lógica, sendo considerado inclusive um dos grandes fundadores, ou o fundador, do que nós chamamos de área da lógica filosófica. Mas olha só, o Aristóteles, ele rompe com Platão nessa concepção mais metafísica, defendendo uma abordagem cujo foco é mais direcionado para este mundo que nos rodeia. A partir disso, muita coisa vai mudar. Nós não podemos dizer que o Platão é um cara que valoriza somente o racionalismo ou o idealismo. Nós não podemos dizer que o Aristóteles é um cara que valoriza somente o racionalismo ou o idealismo. Nós temos um pensador em que a empiria importa, né? Mas que a empiria importa para algumas coisas, enquanto para outras o pensamento lógico e racional é o que poderia nos aproximar de alguma verdade. Então só queria começar dando uma leve diferenciada em Aristóteles e Platão, e isso de certa forma nós havíamos comentado no nosso episódio de ontem, porque eu falei sobre aquela pintura do Renascimento, a Escola de Atenas, aquela pintura que retrata no seu centro Platão e Aristóteles numa cena de debate. E no centro dessa pintura, Platão está apontando para cima, enquanto Aristóteles está com a mão espalmada para baixo, representando exatamente isso. Platão, defensor da busca por uma verdade metaterrena, que vai estar ali no mundo metafísico, no mundo abstrato, enquanto Aristóteles confiava na possibilidade de encontrar essa verdade nesse mundo que nos rodeia, mesmo que, para isso, às vezes os sentidos não sejam suficientes e a gente vai precisar utilizar a lógica, por exemplo. Temos uma base fundamental da diferença entre esses dois pensadores. Agora vamos lá. Deixa eu estruturar para ti, de uma maneira o mais didática possível, o que do Aristóteles pode ser cobrado na tua prova. Eu diria que uma das coisas seria o eixo epistemologia. Isso quando ele discute como que nós obtemos, como que nós podemos conseguir verdade sobre o mundo. Mas pega a visão, não é o mais provável. Pode aparecer a epistemologia de Aristóteles em prova? Com certeza. Só não é o mais provável. Aristóteles tem dois campos filosóficos em que ele contribuiu muito e que o Enem gosta mais, que são os campos da ética e da política. Então eu estou organizando o teu raciocínio sobre Aristóteles em algumas camadas. Primeiro, nós temos a epistemologia, a teoria do conhecimento, que é quando ele vai discutir a importância tanto dos sentidos quanto da razão e vai desenvolver a sua tese sobre lógica, né, as formas racionais de organização dos argumentos com o objetivo de nos aproximar de conclusões verdadeiras, a lógica aristotélica. Mas, além da epistemologia, nós temos outros campos que são mais prováveis. Ética, como o Ian bem comentou. A ética é um campo que nós sabemos que vai aparecer na tua prova do Enem, né, e tem a habilidade lá dentro da competência 5, que eu venho mencionando desde o nosso encontro de ontem. E também a política. A política em Aristóteles faz parte de uma filosofia mais prática, né? O Aristóteles considerava a ética e a política como ciências práticas. Aquelas áreas da filosofia que não é só para a gente discutir conceitos, não é para a gente chegar a conclusões abstratas, é para a gente refletir racionalmente, mas tirando dali ensinamentos práticos que possam melhorar a nossa vida, né? Então a ética e a política são campos que eu recomendaria que a gente ficasse bem atento, tá? Temos então epistemologia, temos ética, temos política. Agora, duas coisas que vão nos fazer chegar mais seguros em prova, se assim quisermos. Nós podemos falar um pouquinho mais da ontologia de Aristóteles, ou seja, os grandes conceitos do Aristóteles, das discussões sobre o ser. Por exemplo, os conceitos de substância, o conceito de acidente, o conceito de ato, potência. Nós temos a teoria dele sobre as causas do ser, né? As 4 causas do porquê o ser existe. Então essa é uma área que a gente chamaria de ontologia, as reflexões aristotélicas sobre o ser. E também um outro campo que daí é super simples de entender, é a forma como Aristóteles entendia a arte. O campo da arte, a discussão sobre a arte, é uma das áreas em que Aristóteles e Platão discordaram. O Platão ele tinha uma visão da arte como algo não muito elogiável. A arte, ela meio que nos ensinava coisas erradas, segundo Platão. Para não ser muito preciosista, eu só quero que tu entenda que, para Platão, a arte ela produz imperfeições e, além disso, ela nos ensina a ter sentimentos exagerados, descontrolados. Então, a arte ela não é uma ferramenta interessante de educação. O Aristóteles tinha uma concepção bastante diferente. Ele via na arte um poder, uma capacidade educativa bastante elogiosa.
Inclusive, ele defendia que a arte ela não produz imperfeições, ela na verdade ela complementa o mundo com coisas, né, com coisas que a natureza às vezes não tinha preparado. Além disso, a arte em Aristóteles ela também tem essa função de produzir sentimentos, mas ele não considera isso negativo, ele considera isso uma catarse importante para nós. Então esse campo da arte é interessante e é fácil a gente lembrar, entender meio que o Platão ele foi um crítico da capacidade artística de nos ensinar, enquanto Aristóteles foi um defensor via, né, os aspectos positivos que a arte pode produzir na vida do sujeito. Isso faz parte de um campo da filosofia que, como o Ian bem comentou, a gente poderia chamar de estética, né? Então é uma abordagem que chegar com isso conhecido no Enem nos garante uma segurança. Não é dos temas prioritários, mas só nessa brincadeira de conversar aqui 10 minutinhos sobre as áreas do Aristóteles, olha só o que a gente fez sem nem perceber. Conversando rapidinho sobre como nós podemos dividir a obra aristotélica, eu já comentei contigo a discordância metafísica de Aristóteles em relação a Platão, ao não defender a existência de uma outra instância e, pelo contrário, defender uma análise mais apurada desse mundo aqui que nos rodeia. Nós podemos chamar isso de uma meta-empiria aristotélica. O segundo aspecto que eu comentei contigo é como essa busca pela verdade meta-empírica vai ser necessário para a sua execução a utilização da lógica, e daí nós temos a lógica aristotélica como algo bastante importante aqui em termos de conteúdo, e nós já comentamos sobre a arte, e esse afastamento da tese aristotélica em relação ao que foi a arte para o seu mentor, Platão. Se tu reparou bem, nós já falamos aqui sobre epistemologia, nós já falamos aqui sobre a questão estética com a arte. E agora a gente pode falar sobre os outros 3 eixos que eu tinha mencionado. Ética, política e ontologia. Ética, política e ontologia. Vamos lá? Eu vou deixar a ontologia para o final, porque eu vou ir em ordem de prioridade. Ética e política têm maior probabilidade de aparecer na tua prova, então eu vou começar por aí. Beleza? Seguinte, pessoal. Quando a gente fala de ética, nós chamamos a ética aristotélica de ética da justa medida, ou da mediana justa. Mas antes da gente entender por que essa ética ela pode ser chamada de ética da justa medida, eu queria que a gente entendesse o conceito de eudaimonia em Aristóteles. Acredito que muitos de vocês já tenham lido esse conceito em algum lugar, já tenham tido explicações sobre esse conceito, mas eu gostaria de tirar uma febre primeiro para eu saber qual é o nível de definição de eudaimonia que eu preciso oferecer aqui. Então me diz aí no chat, por gentileza, se tu conhece o conceito de eudaimonia em Aristóteles, sim ou não. E daí eu sei o nível de profundidade que eu preciso oferecer aqui. Conceito de eudaimonia em Aristóteles. Um nível alto de profundidade. Não conheço, não? Não? Beleza. Tá. Então vamos dar uma olhada primeiro na definição de eudaimonia, porque daí nós podemos chegar numa definição precisa do que é a ética, tá? Perfeito, a eudaimonia, de certa forma, está ligado ao conceito de felicidade em Aristóteles. Só que felicidade, na verdade, é uma palavra que a gente usa no português porque é muito difícil traduzir o que eudaimonia realmente significava em Aristóteles. Tá? Quando nós falamos de eudaimonia em Aristóteles, nós estamos falando da realização do ser. É próximo do que nós chamaríamos de felicidade em Aristóteles, tá? Mas a definição mais correta seria a definição da função ou a realização da função primordial do ser, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que a eudaimonia é o aprofundamento ou o melhoramento da tua substância, do teu ser intrínseco, da tua causa, do teu objetivo, do porquê tu existe. Tá? É a realização do porquê tu existe. E nós, seres humanos, segundo Aristóteles, nós sempre existimos para um mesmo objetivo, que é essa eudaimonia, que é essa felicidade, que é essa realização. Essa realização, pessoal, no ser humano, tem a ver com o aprimoramento. Né? O aprimoramento da nossa racionalidade, porque, segundo Aristóteles, essa faz parte da substância do ser humano que nos distingue enquanto seres, nossa capacidade racional. Nós somos animais racionais ou animais políticos. Então, também, de certa forma, a vida política, a vida coletiva faz parte da realização de quem a gente é. Então, eu diria que a eudaimonia, né? A pediram para repetir o nome. Eudaimonia e se escreve exatamente como se fala. Eudaimonia. Tá? Tu colocou um euda ali, é só continuar, que nem a Mariana colocou ali para nós agora, a Kalina também, muito obrigado.
eudaimonia. Então, nós costumamos traduzir como felicidade, mas uma definição um pouco mais correta seria a definição de realização do ser, tá? E segundo Aristóteles, todo ser humano, ele quer essa realização. Ele busca, através das suas ações, a realização do nosso próprio ser. E é por isso que nós devemos praticar a ética. A ética é o caminho para a eudaimonia. A ética é o caminho para a nossa realização. A ética é o caminho para o desenvolvimento dessa parte substancial do porquê nós existimos. Tranquilo? Então, quando eu quero discutir ética em Aristóteles, a primeira pergunta que eu tenho que saber responder é: por que devemos agir de forma ética? E a resposta é: porque a ética produz em quem a pratica a eudaimonia, essa realização, esse desenvolvimento do nosso ser. A segunda pergunta: eu já sei por que eu devo ser ético. A segunda pergunta é como? Como que eu faço para saber como agir corretamente? Como que eu faço para saber o que é certo e o que é errado? E é aqui que importa o nome da teoria aristotélica para a ética. A ética da justa medida. A ética da justa medida. Vamos lá. Todos os teus sentimentos, se eles estiverem em exagero, vão produzir coisas ruins, que nós vamos chamar de vícios. Todos os teus sentimentos em falta também vão produzir coisas ruins que nós vamos chamar de vícios. Tá? Todo sentimento pode produzir um vício pela abstinência ou falta, ou um vício pelo exagero e pelo excesso. Então, todo sentimento, existe uma medida que é justa para ele. Existe uma medida que é a medida virtuosa daquele sentimento. Então, imagina que tudo que tu tem como características, tá? A gente já pode buscar alguns exemplos, mas tudo que tu sente, que te dá vontade de fazer algo, se for exagerado, vai te levar a um vício. Se estiver em falta, vai te levar a um vício. Mas se tu souber ter aquilo na medida correta, o nome disso é virtude. Por isso a medida justa é o nome dessa teoria ética de Aristóteles, entendeu? Eu gosto de imaginar o homem ético aristotélico como se fosse um homem tentando atravessar entre dois prédios uma corda bamba. Já viu? Os caras lá tentando se equilibrar. Qualquer um dos lados que tu for, o exagero ou a abstinência vai te levar para o vício, que nesse caso é tu cair. Mas se tu achar uma medida correta para esse sentimento, tu vai continuar sendo uma pessoa equilibrada, tu vai continuar sendo uma pessoa virtuosa. Por isso, ética da justa medida. Rosângela comentou que ama minhas aulas, que bom, fico bem feliz. Vocês são um pouco carinhosos comigo, tá? Eu sou um cara carente. E vocês falam um pouco, tá? Ó, siga um exemplo. Mas, muito obrigado mesmo. Mas a ideia, então, dessa ética da justa medida, eu acho que é fácil, né? Eu acho que é fácil a gente entender qual é o objetivo final, né? Evitar esse exagero e essa falta. Então vamos para exemplos um pouco mais práticos. Digamos que eu esteja pensando na questão da generosidade. Se eu tiver a generosidade em falta, eu sou um mão de vaca, eu sou um cara... Como é que a gente poderia chamar isso, né? Mas eu sou um cara muito mão fechada, eu nunca ajudo ninguém, enfim. Mas se eu tiver isso em exagero, eu sou um perdulário, né? Eu sou um cara que gasta demais, eu sou um cara que é fácil de ser feito de otário, né? Então, quando eu falo avarento é uma belíssima palavra para a gente usar aqui. Então, a minha generosidade, quando em falta, faz de mim um avarento. Mas quando em excesso, faz de mim um perdulário. E é só quando eu tenho a medida correta e justa da generosidade que a generosidade se torna, finalmente, uma virtude. Né? Agora começaram a vir comentários do jeito que eu gosto. É o único professor que eu consigo entender em humanos e em história, que bom. Não que bom que você não entende todos, mas que bom que eu consigo me fazer ser entendido. Que bom que tu não entende mais ninguém. Não era essa a intenção. Mas tu entende, então, a ideia de evitar os exageros e evitar as abstinências? Essa é a justa medida, tá? E daí tem uma outra característica dessa ética da virtude em Aristóteles que eu queria que tu lembrasse. Essa ética, ela de certa forma, ela é treinável. A tua ética, ela é treinável. A tua ética, ela é treinável porque, para tu ser ético, para tu achar essa justa medida das coisas, tu precisa ser uma pessoa virtuosa e ser uma pessoa racional. Só que tanto as virtudes quanto a razão são características, segundo Aristóteles, que tu vai ficando mais fácil de ser praticado conforme tu for tentando. Então, as primeiras vezes que tu vai tentar achar a justa medida para algo, vai ser muito mais difícil.
Só conforme tu for conseguindo as primeiras vezes, tu vai se tornando mais racional, tu vai se tornando mais virtuoso. E essa ética vai se tornando um hábito. E conforme ela se torna um hábito, é muito mais fácil de praticá-la. Isso é o que tu precisa dominar em ética aristotélica para o Enem. Vou revisar contigo rapidinho. Por que nós devemos agir de maneira ética? Porque somente a ética leva o ser humano à eudaimonia, que é essa felicidade, essa realização, né, que a gente tinha discutido antes. Como agir de maneira ética, buscando a justa medida, evitando o vício da falta e o vício do excesso, encontrando a medida equilibrada que a gente vai chamar de virtude. Esse processo, ele não nasce completamente pronto no ser humano. A razão, as virtudes, elas vão sendo desenvolvidas. Então a ética não é uma questão de nascer sabendo, ela é uma questão de torná-la um hábito. Basicamente, né? É essa a nossa ética aristotélica. O professor mais querido que eu conheço, tá ligado? Quando as pessoas estão lá, tipo, num show de um stand-up, e daí alguém chama de lindo, e ele diz, trouxe minha mãe, agora nós temos a minha Dinda. O professor mais querido que eu conheço. Beijo, Dinda, tamo junto. Saudade. Então, a parte da ética, era isso que a gente queria retomar, e agora a gente vai para a parte da política em Aristóteles. Beleza? A política aristotélica, pessoal, ela tem algo em comum com a ética. Tá? Ela tem alguns vínculos. A política e a ética aristotélica têm alguns vínculos. Inclusive, para quem baixou o material de questões, tem uma questão do Enem que é bem sobre isso. Para quem já está com o material, eu vou te dizer até o número da questão aqui, que eu estava dando uma olhada nela antes de começar o nosso encontro de hoje. Cadê aquela que fala de ética e política? Eu acabei dando a resposta da questão falando assim já. Perdi a questão. Se tu não tem ainda o material de questões, comenta a antiga aqui embaixo que tu vai receber automático no teu direct, tá? Pra quem entrou depois e não tinha me ouvido falar sobre isso, é só comentar antiga aqui que vai aparecer. Perdi a questão. Não vou conseguir te dizer o número agora. Mas tu tem que fazer todas as questões mesmo, então foda-se. Vai lá e acha. Mas o que eu queria que a gente buscasse, então é exatamente essa lógica, né? Essa lógica de como a ética e a política em Aristóteles estão vinculadas. Primeiro que os dois campos fazem parte do que nós chamamos de filosofia prática. Né? Filosofia prática significa que essa área da filosofia que não é somente para debater conceitos, coisas assim, na verdade é uma área da filosofia que tem a função, né, de melhorar a nossa vida prática. E a primeira coisa, né, que nós precisamos para entender isso é perceber que eu preciso de sujeitos éticos para poder ter uma política justa. Eu preciso ter pessoas éticas para poder ter uma política justa. Beleza? Então já existe, muito obrigado, Kalina, questão 10 do material de vocês, exatamente sobre isso, exatamente, do Enem 2020. Do Enem 2020, essa questão aqui. Dá uma olhadinha comigo. Deixa eu colocar ela em tela aqui pra gente. Deixa eu maximizar aqui pra tu enxergar bem. Mas resolve até questão ao vivo, tu tá maluco. Tá vendo essa questão 10 aqui? No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber. Ou seja, quais são os dois elementos que ele vinculou que importam muito para a nossa vida em comunidade? E daí tem a letra A, dizendo ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Percebe como a questão fica fácil a partir daí? Então, entender os vínculos entre ética e política é uma parte legal aqui desse nosso conteúdo. Dale? Deixa eu colocar o meu celular de volta no suporte para a gente dar continuidade. Além disso, de perceber que ética e política se vinculam, é legal que a gente saiba que existe um conceito que seria meio que a eudaimonia da política, que é o conceito de sumo bem ou bem público, pode aparecer em algumas provas. Da mesma forma que a ética, ela nos encaminha para um tipo de realização, que é a realização mais individual da eudaimonia, a política, ela também pode nos encaminhar para um tipo de realização, mas é uma realização da vida coletiva, que seria o sumo bem ou bem comum. É um conceito que acaba sendo bem marcante na obra aristotélica. A partir disso, é legal que a gente saiba duas coisas sobre a política de Aristóteles. Tá? Eu já te mostrei os vínculos entre ética e política em Aristóteles, e agora eu quero destacar duas informações que, se tu carregar contigo para a prova, tem grande chance de te gerar um acertinho a mais.
Primeira coisa sobre a política em Aristóteles. Nós podemos dizer que ele é um naturalista político. Naturalista político porque, segundo ele, o ser humano viver em sociedade, viver em comunidade, não é questão de escolha. O ser humano vive em comunidade, vive politicamente, porque a nossa natureza é feita para isso. Tá? Segundo Aristóteles, a gente vive em comunidade por dois motivos principais. Um, porque nós já nascemos numa. Simples assim. Ele diz que nós nascemos dentro de uma família, que normalmente está dentro de uma comunidade, que normalmente está dentro de uma polis. Então nós não escolhemos esta porra, nós nascemos ali já inseridos. Uma outra coisa que ele vai dizer é que nós somos animais políticos, como a Mislene bem comentou. Existe até a expressão em grego, né? Zoon politikon. Zoon politikon. O ser humano é um animal político. Faz parte da nossa natureza a polis. Faz parte da nossa natureza a vida em comunidade, animal político. Esse debate em que Aristóteles defende que nós vivemos em comunidade porque é natural, ele acaba sendo importante em prova, por quê? Porque depois surgirão pensadores lá na modernidade que vão defender que a nossa vida em comunidade ela é uma escolha. É como se nós assinássemos um contrato social para viver em comunidade. Esses são os contratualistas modernos, né? Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Então é possível algum tipo de questão, sabe aquela questão de texto 1 e texto 2? Uma questão trazendo um texto 1 de Aristóteles, defendendo que nós somos um animal político, e um texto 2 vindo de um contratualista, falando que, na verdade, nós vivemos em comunidade porque nós escolhemos. Isso é artificial. Porque se fosse pela natureza, nós estaríamos isolados no meio do mato. Isso seria um texto 1 e texto 2 bem interessante para perguntar por que esses pensadores discordam. Né? A discordância entre os dois excertos se dá numa instância que é amparada pela, né, um tipo de comando típico do Enem, e daí tu teria que identificar que os dois discordam em relação à condição natural do ser humano. Enquanto o texto 1, ele defenderia uma postura de que a condição natural é a vida coletiva, o texto 2, dos contratualistas, defende uma postura que diz que a vida coletiva foi uma escolha artificial realizada pelo ser humano e que, na verdade, o natural seria nós vivermos no estado de natureza. É um debate aí clássico da filosofia política, por que vivemos em sociedade, e a prova pode retomar isso contigo. Dali? Mas volto para a política, porque eu te falei assim, ó, além de entender as conexões entre política e ética em Aristóteles, tinha duas coisas que eu queria que tu lembrasse. Uma delas é essa ideia de naturalismo. Viver em sociedade é natural, não é questão de escolha. Beleza, zoon político, somos animais políticos, fechou. Mas tem um segundo aspecto que eu queria que tu pegasse, que é a teoria das formas de governo em Aristóteles. Tá? O Aristóteles, ele, quando fala sobre os tipos de governo que são possíveis de existir, ele estabelece alguns critérios que são interessantes da gente entender. O Aristóteles ele acredita que um governo ele pode ser bom ou ruim a depender do que ele faz com o poder. E nesse momento tu pensaria, mas isso é óbvio, né, senhor? Um governo pode ser bom ou ruim dependendo do que ele faz com o poder. Mas calma, porque em Platão isso não era óbvio. Platão dizia, democracia é ruim, e acabou. Então não importa o que se faça com o poder. Para Platão, democracia é sempre ruim. Platão dizia, sofocracia é bom. Então não importa o que se faça com o poder. Se forem reis filósofos, para Platão, isso era bom. Tu percebe então que para Platão não é exatamente o que se faz com o poder, mas sim qual é o tipo de governo que importa? Isso faz sentido na filosofia platônica porque ele é um cara que a gente chamaria de idealista. Ele está lidando mais com os conceitos. O Aristóteles ele tem essa postura um pouco mais realista na política, como alguém mencionou. Esse realismo tem a ver com o fato de que um governo não é definido pelo seu nome ou pelo seu formato, mas sim pela realidade do que esse governo faz enquanto está no poder. E daí nós podemos perceber que em Aristóteles nós temos três tipos de governos possíveis. O governo com uma pessoa no poder, o governo com poucas pessoas no poder e o governo com muitas pessoas no poder. Vou de novo. Segundo Aristóteles, nós temos três tipos de governo e o critério é o número de pessoas no poder. Uma pessoa no poder, poucas pessoas no poder ou muitas pessoas no poder. Cada um desses governos tem sua forma boa e justa que nos levaria para o justo bem ou para o sumo bem, mas cada um desses tipos de governo também tem a sua versão corrompida, a sua versão que não nos leva para o sumo bem, pelo contrário. Tá?
Então nós podemos dividir assim, ó. Como que é o nome de um bom governo com uma pessoa só no poder? Monarquia. Tá, mas e se essa uma pessoa corrompeu o poder, ela não estiver preocupada com o bem comum? Então é uma tirania. Ó, uma pessoa no poder. Se é bom, monarquia. Se é ruim, tirania. Beleza? Poucas pessoas no poder. Se é bom, aristocracia. Se é ruim, oligarquia. Aristocracia, oligarquia. Muitas pessoas no poder. Se é bom, isso é uma politeia. Se é ruim, isso é uma democracia ou uma demagogia. Muitas pessoas no poder, bom, politeia. Muitas pessoas no poder corrupto, democracia ou demagogia. Essas são as três formas de governo em Aristóteles, poucos ou muitos, e nós temos os dois formatos, a versão positiva e a versão negativa. Esse era o outro aspecto que eu queria que tu pegasse sobre este pensador, beleza? E agora eu tinha ficado de refletir contigo sobre uma parte um pouquinho menos provável de prova, mas que eu acho importante que a gente dê uma olhadinha, que são alguns conceitos ontológicos, tá? Na teoria aristotélica. Nós temos, né, basicamente, Nós temos... Veio umas perguntas boas aí. Basicamente, uma outra área, que é a ontologia, mas primeiro eu gostaria de discutir essa questão que gerou alguns comentários sobre ele criticando a democracia. Eu vou te falar algo agora que é muito aprofundado e acadêmico. Então tu não te assusta, tá? Com esse nível de profundidade. Se na política, Platão, para quem estava na aula de ontem essa, tá? Se na política, Platão é um arrombado, Aristóteles é um cuzão. Quero que faça sentido isso que eu falei. Tem funções didáticas sérias, tá? Apesar de não ser academicamente aprofundado, como eu tinha prometido. Eu quero que tu lembre o seguinte. Se na política, Platão era um arrombado, Aristóteles era um cuzão. Sor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dois são meio que canalhas, só que com palavras diferentes. Só que com palavras diferentes. Tu já percebeu que chamar alguém de arrombado e de cuzão é a mesma coisa? Só que com palavras diferentes? Então, na política, Platão é um arrombado, Aristóteles é um cuzão. Enquanto, e o Ian veio na essência da parada agora, Aristóteles, grande defensor da escravidão. Tu lembra que para Platão, algumas pessoas nasceram superiores e feitas para governar, e outras nasceram inferiores? Em Aristóteles isso se mantém. Em Aristóteles, algumas pessoas nasceram senhores e outras pessoas nasceram para ser escravas. E digo mais, para Aristóteles, era necessária a existência da escravidão para que aqueles que eram superiores pudessem viver no ócio e pensar na política por todos. Tá? Então nós temos uma naturalização da desigualdade aqui, e qualquer sujeito que naturalize a desigualdade vai ser um crítico de um sistema democrático. Tá? Porque para esses sujeitos, alguns desses que participam da democracia não deveriam participar. Eles se colocam num pedestal de filósofo para dizer quem eles consideram que tem direito de exercer direitos políticos e quem não tem direito de exercer direitos políticos. Tá? Porque nós vivemos numa sociedade escravocrata em que somente cidadãos, homens maiores de idade, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense, nunca escravizados, têm direitos políticos. E para alguns desses pensadores, como Platão e Aristóteles, mesmo que seja só os cidadãos, já é gente demais. Tinha que ser menos. Tá? Então, repito, na política, se Platão é um arrombado, Aristóteles é um cuzão. Eles basicamente vão defender essa desigualdade como uma parte natural da nossa vida em coletividade. De acordo? Por isso a crítica à democracia ali presente. Mas vamos lá, deixa eu falar de ontologia bem rapidinho, porque eu quero ir ainda para o período helenístico. Pessoal, os conceitos de Aristóteles sobre o ser, tu precisa entender, porque senão a interpretação do texto do Aristóteles na prova fica muito difícil. Então presta bem atenção agora quais são os principais conceitos aristotélicos sobre o ser. Ah, Sor, o que é o ser? Tudo que existe. Ser, aquilo que é. E para quem está chegando com a gente agora, nós estamos realizando uma revisão de Aristóteles e período helenístico, focando naquilo que tem probabilidade de aparecer no Enem, não em vestibulares tradicionais, no Enem, porque daí as tendências de conteúdo são um pouco diferentes. Tranquilo? Eu estou finalizando Aristóteles agora e eu já vou passar para a parte do período helenístico. Mas antes de ir para o helenístico, eu queria te preparar para alguns vocabulários aristotélicos sobre o ser que tu pode encontrar na tua prova. Vamos lá.
Primeira coisa, os dois conceitos mais fáceis que eu vou te apresentar. O conceito de matéria e o conceito de forma. Tá? Matéria, tranquilão, é um material que compõe aquele ser. Essa caneta é composta por determinado material, maior parte dele plástico. Tá? Essa é a matéria que compõe essa caneta. Mas tem uma outra coisa que compõe essa caneta, que é a sua forma. Esse plástico, se estivesse organizado em outro formato, seria outro objeto. Isso só é uma caneta porque esse plástico, essa matéria, está organizada desta forma. Então tem dois conceitos fáceis de identificar, o conceito de matéria e o conceito de forma. Depois, nós temos agora algo um pouquinho mais complexo. Neste ser, existem também características que são parte da sua substância. E existem características que são simplesmente acidentes. Características que fazem parte da substância de um ser são as características que possibilitam que esse ser exerça a sua função primordial. Então, por exemplo, se isso daqui não me permitisse escrever, não seria uma caneta. Então, o fato disso me permitir escrever faz parte da substância desse ser. Se eu tirar essa característica, deixa de ser o que ele é. Deixa de ser uma caneta. Percebeu? Seria somente um tubo de plástico se eu não pudesse escrever. Então a substância faz parte de uma característica fundamental do ser, que é a característica para a qual aquele ser serve. No ser humano seria provavelmente a nossa racionalidade, segundo Aristóteles. E daí, pessoal, existe também a característica desse ser que é um acidente. Por exemplo, são aquelas coisas que eu poderia mudar sem que ela perdesse a sua função. Se o acidente são características que poderiam ser diferentes sem que mudasse a função daquele ser, alguém me dá um exemplo de acidente dessa caneta aqui? Para ver se tu tá pegando bem. Ó, mágica. Alguém me dá uma característica acidental deste ser. Tá? Uma característica que poderia ser alterada sem que ele deixasse de ser o que é. Perfeito, Kalina. A cor. Essa caneta ela poderia ser vermelha. A Heloísa também comentou a cor perfeita. Ela poderia ser preta, ela poderia ser vermelha, poderia ser verde. Né? Ela continuaria sendo uma caneta. Ela poderia não ter tampa. Boa. Ela poderia não ter tampa. O corpo dela poderia ser de outro material. Ela é de plástico, mas se ela fosse de metal, ela continuaria sendo uma caneta. Então isso são acidentes, são coisas que são trocáveis, substituíveis, sem que aquele ser deixe de ser quem ele é. Né? A cor do meu cabelo é um acidente. Agora, a razão não. Sem razão, eu não seria um ser humano na concepção aristotélica. Beleza? Então nós temos matéria, nós temos forma, nós temos substância, nós temos acidente. Tem mais dois conceitos aqui que eu gostaria de te apresentar. Nós também temos o conceito de ato e o conceito de potência em Aristóteles. A gente diz que um ser é um ser em ato quando eu estou falando do que ele é neste exato momento. E ele é um ser em potência quando a gente está refletindo sobre as potencialidades do vir a ser. Vou de novo. Nós dizemos que ato é um que o ser é neste momento, atualmente. Beleza? E nós chamamos de potência as diversas potencialidades de transformação daquele ser. Quando a gente fala de ato e potência em Aristóteles, um dos conceitos, um dos exemplos que mais é utilizado é a ideia de uma semente e a árvore, né, que nem o Ian comentou. A semente, ela é algo em ato, uma semente, mas ela é outro algo em potência, como uma árvore. Né? É as várias coisas que aquele ser, pode vir a ser, pode vir a se tornar. Exatamente isso. Isso é a potência do ser. Tem a ver com as potencialidades, tem a ver com os caminhos possíveis de desenvolvimento daquele ser. Né? Se a gente pega o caso da árvore, a árvore, digamos que ela já está crescida, então ela é uma árvore em ato. Né? Só que ela é muitas coisas em potência. Ela, enfim, ela é madeira para uma parede em potência, ela é uma cadeira em potência, ela é um lápis em potência, ela é lenha em potência. Né? Então, o ato, o que o ser é, potência, as potencialidades de transformação. E para fechar, Aristóteles, que eu acho que foi a revisão. Eu sempre entro pensando, não, vou fazer uma revisão rápida hoje. Né? Eu acabo dando uma bisoiada em todo o conteúdo. Espero que tu não te importe de não ser aqueles vídeos curtos, que normalmente a gente está mais acostumado nessa plataforma, mas vamos lá. Tem uma outra teoria para finalizar Aristóteles que eu queria que tu entendesse, que é a teoria das causas. A teoria das causas é quando Aristóteles nos explica que todo ser que existe, ele existe por 4 causas primordiais. Tá? E é legal que tu saiba, né, que todo ser que existe ele não é aleatório, ele basicamente se desenvolve por conta de 4 motivos, 4 causas que tu deve dominar. São elas a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Vou de novo. Tá? Material, formal,
eficiente e final. Pessoal, deixa eu ver se tá tomável. Quase uma hora já de live, eu devia ter pensado nisso antes. Quando a gente pensa nas 4 causas em Aristóteles, é bem fácil de entender. O que é a causa material de um ser? Um ser só existe porque o material daquele ser existe. Não teria como essa caneta existir se esse plástico não existisse. Então, uma das causas dessa caneta existir é esse material. Eu não vou dar o exemplo com o ser humano, porque a quantidade de materiais que compõem o ser humano daí é complexo demais, né? Mas nós não existiríamos se o material que nos compõe não existisse. Mas, repito, se esse material tivesse organizado de outra maneira, isso não seria uma caneta. Então essa caneta ela existe por causa da sua matéria, mas também por causa da sua forma. Causa material e causa formal. Fechou? Uma caneta como essa existe porque o material dela existe e porque esse material está organizado desta forma. Porque de outra forma o plástico poderia ter virado uma garrafa. Então a forma importa também. Mas vamos lá. Segundo Aristóteles, todo ser que existe, existe porque foi criado por algo ou alguém. Quem cria o algo ou alguém que cria o ser é o que nós chamamos de causa eficiente. Então, nessa caneta aqui, a gente poderia dizer que... Essa aqui não é uma estabilo, né? Qual é a marca disso aqui? Que a Staedtler é uma das causas eficientes, né? Uma das forças que atuou na produção desse ser. Se eu estivesse aqui utilizando ainda o exemplo da semente da árvore, eu poderia dizer que aquela semente ou que aquela árvore teve como causa eficiente os pássaros, não sei quem é que deixou aquela semente cair, né? Um agricultor. Poderia ter como causa eficiente até mesmo o tempo que foi necessário para aquilo crescer. Então a causa eficiente é o algo ou alguém que contribui na criação daquele ser. E por fim, além da causa eficiente, da causa material e da causa formal, eu tenho a causa final, que tem a ver com a finalidade do ser. Tu lembra que eu te falei que a eudaimonia era a realização do ser? Então, a eudaimonia é o que realiza o ser no sentido de aproximá-lo da sua causa final, de aproximar o ser do aquilo para o qual ele serve, da sua finalidade. Nenhum ser existe por acaso, nenhum ser existe inutilmente. A existência do ser está condicionada por uma finalidade que aquele ser é feito para cumprir. E isso é a causa final aristotélica. Então vamos lá. Nós temos 4 causas para a existência de um ser em Aristóteles. A matéria do ser existe. Aquela matéria está organizada de determinada forma. Existe algo ou alguém que atuou na criação daquele ser e existe uma finalidade que aquele ser deve cumprir. Basicamente, é a teoria das 4 causas na ontologia de Aristóteles. E agora, puta que pariu, chega de Aristóteles. Vai fazer as questões depois da lista, tá? Da lista que eu disponibilizei para ti, para tu ver na prática como que isso cai. Mas a gente já passou pela discussão do Aristóteles com Platão, a gente já passou por epistemologia, teoria da lógica, a gente já passou pela teoria da arte e estética em Aristóteles, a gente passou por ética, por política e agora conceitos ontológicos. Tá bom, vamos encaminhar o fim da nossa live de hoje com um período helenístico, que eu te falei que era mais de boa de entender, pra gente dar uma relaxadinha também, beleza? Mas percebam que quando a gente finaliza aqui a parte de Aristóteles, nós encerramos a terceira fase da filosofia grega que eu tinha prometido para vocês ontem que a gente ia ver. Na aula de ontem, a gente viu pré-socráticos, período humanista e metade do período ontológico. Né? E agora nós fechamos o período ontológico com Aristóteles. E daí é hora, então, de irmos para o período helenístico. Lembrando que o episódio de ontem está disponível aqui. É só procurar nos vídeos anteriores para pegar o início dessa nossa conversa. Mas então o período helenístico, ele também pode ser chamado de período ético da filosofia. Tá? Período ético da filosofia antiga. Então tu já sabe que o enfoque principal do período helenístico vão ser exatamente as discussões do como viver. Jeito certo, jeito errado de viver. Tá? O período helenístico, pessoal, ele se desenvolve, nos conteúdos de prova, ele se desenvolve normalmente a partir de 4 escolas de pensamento. Os estoicos, tá? Os epicuristas, os céticos e os cínicos. Os estoicos, os epicuristas, os céticos e os cínicos. Todos eles têm algumas coisas em comum e algumas peculiaridades. Então, o que eu proponho? Vê se faz sentido didático para ti. Eu vou começar falando sobre características em comum de todas as 4 escolas. E daí, depois, vai ficar bem mais fácil eu te mostrar só qual é a peculiaridade de cada uma delas. Pegou a ideia? Então, eu vou falar primeiro características gerais do período helenístico, e depois eu te conto como que a gente diferencia estoicos de epicuristas, de céticos e de cínicos. O professor faz uma série sobre filosofia contemporânea, podemos fazer, mas... Ó, tá vendo o que é isso aqui? Uma mão lava a outra.
Ajuda a divulgar o projeto, porra. Compartilha nos teus stories o vídeo gravado depois. Diz que tá rolando aqui algo no Instagram da Humanizarte, né? Deixa eu ver tu me marcando lá nos stories pra ver que tu tá curtindo mesmo os nossos encontros. Daí a gente segue. Se eu sentir que vocês estão curtindo, interagindo, daí vocês se deram, tá? Daí vocês vão se dar bem. Mas todo mundo aqui sabe o que acontece. Todo mundo começa empolgadinho, mas como é estudo, daqui um pouco só começa a entrar na live sem nem interagir mais, daqui um pouco tu já nem cita mais o projeto, e daí fica eu aqui comprometido a dar live pra todo mundo quieto, né? Então é o seguinte, lembrem disso. Uma mão lava a outra. Enquanto eu sentir que vocês estão valorizando, vocês nunca perderão essa parceria. Vamos lá? Vamos embora. Pessoal, quando a gente fala então do período helenístico, eu combinei contigo que eu ia começar falando das características gerais, e daí depois eu passo para as peculiaridades de cada escola, tá? Em questão de características gerais, o que é legal que a gente saiba? Primeiro que o foco dos caras é a discussão ética. Tá? Segundo, né, nós temos uma questão legal aqui que aproxima eles todos. A defesa de uma vida simples. A defesa de uma vida que saiba ficar satisfeito na simplicidade. Né? Uma vida que não precisa de luxo, uma vida que não precisa de ostentação, uma vida que saiba se satisfazer com o simples. Inclusive, apareceu um texto do Epicuro, não é nem esses dias, provavelmente em 2016, que dizia assim, ó, a quem não basta pouco, nada basta. Já viu essa? A quem não basta pouco, nada basta. O que Epicuro estava dizendo com isso? Que se o sujeito não sabe se sentir satisfeito com pouco, tá? Não adianta ele ter muito, ele não vai se sentir satisfeito também. A ideia de que nós devemos ser capazes de nos satisfazermos, né, com uma vida mais simples é um eixo fundamental de todo o período helenístico. Fechou? Nós já sabemos de duas características, então: o foco na ética e também a defesa da satisfação na simplicidade, a defesa da satisfação nas coisas mais simples. Terceira coisa, é uma ética bem individualista. A filosofia do período helenístico, ela não está pensando exatamente na felicidade do grupo, da comunidade, da polis, nada disso. A ética do período helenístico, ela é uma ética focada no indivíduo. Então, quando eu leio um estoico, por exemplo, ele está falando comigo assim, como que eu devo viver de forma mais serena, né? Em busca da paz interior, em busca da paz de espírito. E daí eu tô lendo o estoico e ele diz assim para mim, ó: você não deve se preocupar com o mundo exterior a você, pois você não tem o poder de modificar esse mundo. E daí eu, comunistinha, né, do século XXI, eu me perguntaria, mas ô estoico, como é que eu não vou me preocupar com esse mundo ao meu redor? Se tem tanta gente aí que é infeliz. E o estoico me diria, eles que leiam esse livro e aprendam eles a ser felizes também. Porque o que tu pode fazer é controlar a tua forma de ver o mundo. O que nós podemos buscar com a ética é o nosso bem viver, não o bem viver da coletividade. Isso escapa ao nosso alcance. Nós não podemos nos responsabilizar por isso. Então, quando eu digo que é uma ética mais individualista, é nesse sentido. É como se o foco, quando tu vai ler um estoico, um epicurista, é uma conversa um a um. Tu nunca tá ouvindo uma palestra para vários. Tu tá sempre numa conversa um a um. E se outra pessoa quiser alcançar isso também, ela terá que fazer por conta própria. Então, uma lógica mais individual na questão, né, nessa percepção de como a ética trabalha. A ética não vai reproduzir a eudaimonia ou o sumo bem. A ética, na verdade, pode produzir uma paz interior contigo mesmo. E é essa paz interior que nós vamos chamar de ataraxia. Anota isso. Ataraxia, a paz de espírito ou a paz interior, que é o grande objetivo da ética do período helenístico. A ética do período helenístico quer produzir pessoas felizes? Sim. Mas a felicidade é nada além da paz de espírito, da paz interior. Uma parte bem importante para entender o que esses caras tinham em comum. Então, fechei o que eu queria te mostrar de coisas em comum em geral do período helenístico. Te falei que o foco é na ética, te falei que eles são individualistas, te falei que eles defendem uma vida simples e que eles vão buscar a ataraxia, a paz interior, a paz de espírito. Agora só deixa eu te contar a peculiaridade de cada um desses pensadores, começando pelos estoicos, depois epicuristas, depois céticos, depois cínicos, para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Lembrei da questão sobre moderação no Enem, exatamente essa do Epicuro. A quem não basta pouco, nada basta, né? Não, tem outra que eles citam mais moderação, porque essa do Epicuro eles chamaram de temperança, né? Temperança, né? A nossa
capacidade de conter os exageros. Mas vamos lá. Peculiaridades. O que diferencia um estoico de um epicurista, de um cético e de um cínico? Tá? Quando nós falamos dos estoicos, eu quero que tu pense assim, ó, o estoico, ele é o cara que diz, eu só posso controlar o que está dentro dessa cabeça aqui. Qualquer coisa fora de mim está fora do meu controle. Nós vamos chamar isso de fatalismo. Fatalismo é quando eu não acredito que eu seja capaz de mudar a realidade ao meu redor. A realidade ela é fatal, ela é assim, acabou. Esses estoicos, então, vão defender que a única coisa que a gente tem controle é a nossa maneira de receber o mundo na nossa mente. E é por isso que a gente deve cuidar muito. A maneira correta de lidar com esse mundo é através de uma lógica mais indiferente ao mundo. Eu devo, primeiro, ser uma pessoa muito contida na minha forma de sentir as coisas, nunca sentir as coisas de maneira exagerada. Algo péssimo aconteceu, eu devo lidar com parcimônia. Algo maravilhoso aconteceu, eu devo lidar com parcimônia. Sem exageros efusivos. A gente vai chamar isso de controle das paixões. Tá? O estoico, ele deve estar sempre no controle das paixões, evitando o exagero de reações a qualquer coisa, porque a única coisa que ele pode controlar está aqui dentro. E é por isso que a postura ética dos estoicos é o que nós chamamos de apateia. O que é a apateia? É a indiferença em relação ao mundo exterior. A indiferença e a aceitação indiferente do mundo exterior. Ah, tal coisa horrível aconteceu, um grande desastre natural. Aceitar com tranquilidade. Algo maravilhoso aconteceu, agora, meu Deus, o mundo virou um lugar perfeito. Aceitar com tranquilidade. Evitar o exagero das paixões, se manter no controle, né, do controle da forma como tu sente o mundo, é a grande base que nós temos no estoicismo. Beleza? Então vamos lá. Os estoicos, eles são fatalistas, não acreditam que a gente possa mudar o mundo fora de nós. Por isso eles defendem uma apateia, uma indiferença em relação a esse mundo. E para que a gente viva bem, nós temos que ter o controle sobre as nossas próprias paixões, sobre a forma como a gente reage ao mundo. Nós devemos aceitá-lo de maneira mais resignada. Isso é estoicismo. Depois, o segundo grupo, os epicuristas. Nos epicuristas, eu quero que tu lembre de duas coisas só. Olha que barbada. Olha que barbada. Duas coisas nos epicuristas. Não temer a morte e os deuses e buscar prazeres justos. Vou repetir. Não temer a morte e os deuses e buscar, sim, prazeres, mas prazeres justos. Tá? Não tenho tanto tempo hoje para destacar, né? Para destacar o que seriam prazeres justos ou injustos, tá? Mas no geral é o seguinte: um prazer é justo para Epicuro quando ele satisfaz o nosso corpo e a nossa alma. Um prazer, ele é desnecessário quando ele tem a ver com coisas artificiais, como o desejo pelo luxo, pela ostentação, qualquer coisa do tipo. Beleza? Podemos organizar assim? Sendo um pouquinho simplista, mas suficiente para o que o Enem vai exigir, o Epicuro ele defende que o medo dos deuses e da morte nos impede de viver e não faz sentido temer deuses e morte. E um segundo aspecto é que nós devemos sim buscar felicidade, buscar prazeres, mas existem prazeres justos e prazeres desnecessários. Eu vou ficar na busca dos prazeres justos, os prazeres para o meu corpo, os prazeres para a minha alma, não os prazeres artificiais como dinheiro, luxo, ostentação e qualquer coisa do tipo. Essas são as duas coisas que tu precisa lembrar nos epicuristas. Beleza? As duas coisas, não temer a morte e os deuses e buscar sim prazeres justos. Evitar dor e buscar prazeres justos. Terceiro grupo, céticos. O que é um cético? O cético é um cara que duvida. Então aqui vai ficar barbada. Os céticos, pessoal, eles vêm de uma tendência de pensadores que discutem se é possível ou não ao ser humano alcançar a verdade. E os céticos são os caras que duvidam da nossa capacidade de alcançar verdades ou qualquer tipo de certezas. Os céticos duvidam da capacidade do ser humano de alcançar verdades ou qualquer tipo de certezas. Esses céticos dizem que uma das coisas que mais atrapalha a nossa busca por ataraxia, a nossa busca pela paz de espírito, é que a gente fica tentando ter certeza num mundo em que a certeza é impossível. Então nós devemos adotar uma postura diante desse mundo, que é a epoché. Escreve epoché aí para mim nos comentários, alguém, por gentileza. E-P-O-C-H-E. E-P-O-C-H-E. Epoché. O que seria a epoché dos céticos, pessoal? A epoché
ela pode ser definida como a indiferença, obrigado, Mislene, a indiferença em relação à verdade. A epoqué, a tradução correta seria suspensão do juízo. Parar de julgar se algo é verdadeiro ou falso. Parar de julgar se eu tenho certeza ou não das coisas, porque eu não tenho. E a busca por essas certezas, a busca por verdades indiscutíveis me afasta da paz de espírito. Então a epoqué é uma espécie de apateia, é uma espécie de indiferença, mas uma indiferença em relação à verdade, uma indiferença em relação às certezas. Não quero saber, né? Não quero saber se algo é verdadeiro ou falso, porque eu não tenho como. Não quero saber se algo é certo ou duvidoso, porque eu não tenho como. Isso está indisponível para mim, né? É tipo não elaborar juízo sobre aquilo que a gente não conhece exatamente, é uma espécie de postura agnóstica em relação à verdade, né? Não é exatamente dizer a verdade não existe, mas eu não tenho como saber, então eu vou parar de buscar. Eu não tenho como saber, então a busca ela é só sofrimento, então eu vou parar de buscar, eu vou ser indiferente a essa verdade. E para fechar o nosso encontro rapidinho de hoje, 1h10. Para fechar o nosso encontro rapidinho de hoje, os cínicos, pessoal. Os cínicos tiveram como grande representante um cara chamado Diógenes, que talvez vocês conheçam como o cara que viveu num barril na antiguidade. Sim, ele viveu num barril como se fosse o Chaves, né? Viveu num barril numa calçada em Atenas. Por que Diógenes viveu num barril? Porque ele queria mostrar na prática como o ser humano ele não precisa de luxo, não precisa de conforto para viver, né? Então esses caras ali do cinismo, eles queriam demonstrar, né? Eles queriam demonstrar de fato essas questões de se eu defendo que a vida deve ser simples, sem prazeres e sem luxo, eu devo viver essa vida simples, sem prazeres e sem luxo. Então Diógenes ele representa exatamente isso, um cara que viveu num barril para demonstrar na prática a defesa da sua postura em busca de uma vida simples, sem luxo e sem prazeres. Mas eu diria que a grande marca do cinismo nem é essa. Nem é a vida simples. A vida simples é uma marca importante, claro. Mas não é isso que distingue eles, né? Porque a vida simples faz parte de toda a filosofia helenística, como a gente viu. Eu diria que o que distingue os cínicos, e é por isso que eles, digamos assim, não era o barril que morou no barril. Não era o barril. Não era o Epicuro que morou no barril, não. Foi o Diógenes de Sinope. Mas uma das coisas que daí sim distingue os cínicos, e é por isso que eles eram tão criticados na época, é que eles propunham que nós ignorássemos todas as convenções sociais de comportamento. Os cínicos acreditavam que a sociedade ela foi criando regras de etiqueta e de comportamento que só nos afastam de quem a gente é. E também nos distraem do que deveria ser a nossa busca de fato, que é a busca pelo bem viver, é a busca pela ética, é a busca pelo bem. Mas não, a sociedade vai criando padrões artificiais, né, padrões artificiais de comportamento, e ficam inserindo esses padrões sobre nós, exigindo que a gente obedeça. E os cínicos não concordam com isso. Os cínicos não concordam que seguir os padrões e as convenções sociais nos levem à ataraxia. Pelo contrário, eles acreditam que essa nossa preocupação com seguir esses padrões de comportamento nos afasta da paz de espírito. E é por isso que os cínicos eles eram conhecidos como os cães da cidade. Porque muitas vezes eles moravam na rua, eles muitas vezes comiam restos, né? Faziam as necessidades fisiológicas no meio da rua, desrespeitando qualquer tipo de etiqueta ou de convenção, né, de comportamento social que era defendido na época. Por isso, eles foram conhecidos como os cães, exatamente daí que vem o conceito de quines, que dá origem ao nome cinismo para essa escola de pensamento. Então, vou revisar rapidinho o período helenístico, porque talvez alguns que ficaram desde o início já estivessem um pouco cansados. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente organizou essa parte do conteúdo. Eu peguei o período helenístico e dividi em 2 eixos. Primeiro, características gerais e depois peculiaridades escola por escola. Nas características gerais, eu falei que o foco era a ética, eu falei que eles defendiam uma vida simples e eu falei que eles eram mais individualistas, é uma ética mais focada no indivíduo. Depois, eu fui para a parte das peculiaridades, escola por escola. Nos estoicos, eu falei sobre a apateia, a indiferença em relação ao mundo exterior, que eu não acredito que eu seja capaz de modificar, e a minha necessidade de controlar somente o que se passa aqui dentro, através da moderação das paixões e de uma aceitação resignada do mundo, uma espécie de fatalismo. Quando eu falei dos epicuristas, eu falei do não temer a morte e os deuses, e eu falei sobre ser justo buscar prazeres, mas prazeres justos, não qualquer tipo de prazer. Quando eu falei dos céticos, eu falei da incapacidade humana de alcançarmos certezas ou verdades, e por isso a defesa da epoqué. Parar de julgar as coisas como verdadeiras ou falsas, a suspensão do juízo. E por fim, falei dos cínicos, né, com esse comportamento que gerou muitas críticas, mas com a sua postura de, além de defender e de demonstrar a validade de uma vida simples, sem luxo e sem prazeres, sem conforto, também de defender uma vida que não fosse tão preocupada com as convenções que a sociedade produz.
E agora nós conseguimos finalizar, seguindo o episódio de ontem e o de hoje, nossa revisão de filosofia antiga. Passamos pelas 4 grandes fases, sendo elas pré-socráticos, período humanista ou antropológico, período ontológico e período helenístico. Quero saber de ti se esses nossos 2 encontros, não sei quem aqui esteve nos 2, né? E quem está só hoje, mas gostaria de saber se o encontro de hoje fez sentido. Gostaria de saber também quem acompanhou os 2, se a narrativa toda da filosofia antiga fez sentido. E eu gostaria de deixar um convite já para o nosso próximo encontro. Um convite bem especial, porque eu vou falar de uma parte da filosofia que, quando cai no Enem, e está caindo praticamente todo ano, o pessoal se bate muito, que é a filosofia medieval. Então eu gostaria de te convidar para amanhã a gente fazer mais um episódio de O Ponto Cego dos Cursinhos para te mostrar como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, principalmente, o maior representante da patrística e o maior representante da escolástica, como que eles aparecem no Enem. E se tu gostar da ideia, eu preparo mais um presentinho para ti aqui com um material de questões sobre isso. Vale? Deixa eu ver aqui, queridos. Olha só, isso daqui é muito bala. Parabéns por pelo seu dia, pelo seu trabalho incrível, você ter feito para ajudar a gente. Muito obrigado mesmo. Que bom, mesmo. Fico feliz demais. Valeu, Tomás. Tamo junto pra caralho. Milene tava nos 2, muito bala, da hora. Muito obrigado a vocês, pessoal. Valeu mesmo. Ó, até derrubei aqui no celular. Valeu mesmo pelo retorno. Estou bem feliz com a segunda temporada de O Ponto Cego dos Cursinhos. Tamo junto e a gente se vê amanhã, beleza? Amanhã a gente se vê para filosofia medieval, então. Te espero, Cauane. Tu e o teu café, eu estarei com o meu também, certamente. Dali? Ó, escuta o Ian. Ele super indica o Turbina. Antes de ir embora, comenta Turbina aqui para tu receber o convite, para tu entender lá como que funcionam as 6 competências de humanos do Enem na prática e eu te ajudar a subir esse teu número de acertos. Comenta Turbina aqui embaixo que um robozinho vai te chamar lá na tua DM. Dali? Beijo, beijo. Tamo junto. Tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio de O Ponto Cego dos Cursinhos. Falou!